Você
Oi, bom dia. Bom dia, Andréia. Oi, tá me Tudo vendo? bem? Tá escuro. Peraí. Gente, tá escuro. Tá escuro aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Olha, É. Ah, eu sempre você deixo está onde, Andréia? Você está na Grécia? na Grécia, meu sonho de consumo, por isso que ela tá Que sempre aqui, delícia. ó. Isso, mas tem que visualizar mesmo, é Não isso. é? Colocar no mental, né? É isso aí. Eu cumprimentei a Bom, chat, que eu estamos sei que ela não aqui, pode participar. a Célia entrou, eu, você, Célia. Hoje a Ana não vai poder participar. É, a A Ana não, Célia. O não tá. que você acha? A gente espera um pouquinho? Espera, espera. Ah, a Célia chegou. Oi, Célia. Você está no Bom, mudo. Ah, voltou. Agora sim. bom dia. Bom dia, Célia. Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Célia, o que você acha? A gente espera um pouquinho ou podemos começar? São 9h03. Eu acho que espera um pouquinho, né? Espera um Também, olha. pouquinho, né? É, Espera. Espera mais uns 2 minutinhos aí, né? São 9h04, 9h05, de repente a gente e começa. isso. Vocês são de onde? De que cidade? Eu sou de Franca, interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo mesmo, aqui da capital. Ah, entendi. Eu morei um ano em São Paulo, na capital. Sou de Porto Alegre, mas aí moro no Rio há 30 anos. Ai, Nossa, que corajosa. Mas doida para já sair, doida para fugir daqui, que aqui tá, o negócio tá punk. Eu imagino. O negócio aqui tá quente. Mas é engraçado, né? Esse dia eu estava falando, a gente acaba acostumando, né? A gente banaliza muito, né? é, Como que a gente acaba se adaptando até o que é ruim. É. A gente Volta para acha. São Paulo, é pertinho, é só 6 horas de Não carro. é pertinho, é Pertinho. rápido, é É, logo ali, né? É pertinho mesmo. Eu gosto muito de é, São Paulo. é. Outro dia eu li uma coisa que é interessante, que a gente vai normalizando, né? Isso é normal, nessa idade é normal, nessa cidade é normal, e vai, né? É isso, é isso. A gente banaliza, né, os assassinatos, a gente É, banaliza a violência, a gente banaliza tudo. E aí, ai, é normal, nossa, ai, aconteceu um assalto ali 2 horas da tarde, já é normal. é, Incrível, é. infelizmente, né? Bom, gente, 9h05. O que vocês acham? A gente pode ir começando, Depois quem né? entrar, né? Deixa eu ver lá no grupo se tem alguém, algum comentário, alguma coisa. Não. De repente o pessoal vai entrando e a gente vai começando. Isso, Então, vocês conseguiram ler? Como é que foi para vocês? Sim. também. Eu, eu Tem já sido tinha lido, incrível né? ler esse livro. Ele é muito. Eu estou gostando muito. É, e esse título, né? Os arrogantes, né? Que hoje, né? A gente começa no, os arrogantes têm sentimentos de inferioridade. É. É uma frase que bate, né? E o que que isso assim diz para vocês, né? Qual o significado quando vocês leram, né? Falando sobre a arrogância, né? Como que vocês lidam talvez com pessoas arrogantes? E também eu acho que usando também o oposto, né? Em que momentos nós usamos, né, a arrogância? Porque
né? A gente não pode também só jogar para o outro, né? Nós temos momentos também. E o que que a arrogância tem como função aí na vida? E ele faz todo esse diálogo, né, sobre arrogância, que a psicologia fala muito sobre a função, né, desse comportamento de ser arrogante, da questão de se sentir, né, superior. Como que bateu isso aí para vocês? É interessante quando ele falando mesmo da questão do tanto da arrogância, ao sentimento de superioridade, inferioridade, ele acabou igualando tudo, né? Eu pelo menos Sim, tive essa nítida sensação sim, e eu na realidade não tudo que eu estou lendo eu estou trazendo para mim. Então eu li e falava assim, quando é que eu tive esse sentimento de inferioridade ou de superioridade? Foi assim, era assim que eu agia e eu não percebia. Então assim, eu estou sempre fazendo esse confronto comigo mesmo e não com o outro, sim, sabe? Quando o outro faz comigo, mas assim eu estou lendo o livro nessa perspectiva de me olhar e tentar melhorar o que eu sou, porque o outro eu não melhoro, mas sim, sim, eu fico nesse exercício constante de melhoria. E é libertador saber reconhecer que em alguns momentos eu fui assim, mas eu não quero mais ser assim, né? Uhum, É muito. Eu até anotei uma frase que me impactou, eu vou ler para vocês, do livro fala assim: depois que a pessoa se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar desaparece. Então, uhum. Em eu que não tenho, página tá, Andréia? não sei, eu vou caçar aqui e te falo, mas Ah, tá. Não, tudo bem. Depois você tá, passa para gente. tava dentro do período que a gente tinha que ler para Uhum. hoje. E eu falei, realmente isso aqui é uma verdade, porque quando a gente se livra desse sentimento, dessa sensação, eu não preciso ser maior que ninguém, e eu não sou. Eu não preciso ser menor que ninguém, e também não sou. É liberdade, é liberdade. Então, Sim, e aí é muito o diálogo, né, do filósofo com o estudante, que ninguém é meu, ninguém está em competição com ninguém, né? A gente deveria olhar para as pessoas, para o próximo, com esse olhar de que, não de irmandade, mas assim, sabe, somos todos um, mais ou menos sim, sim, nesse sim, sentido, né? Competição é para os Jogos, para as Olimpíadas, lá existe uma competição, né? E eu sei que algumas coisas que a gente passa na vida, às vezes até a sociedade impõe algumas coisas, mas cabe a nós avaliar, será que eu realmente quero entrar nessa situação e fazer com que essas pessoas compitam comigo, ou eu competir com elas, e ver se faz sentido, né? E eu acho que a maioria das vezes não faz nenhum sentido, né? Porque a gente se coloca num lugar, num patamar que não está, né? Então, essa frase, para mim, é o resumo de tudo. Eu vou procurar aqui a página e vou passar para vocês. pra gente, até para gente, de repente, até colocar lá no grupo, né? Sim. E é interessante, né? Eu até frisei aqui, né? Quando o filósofo diz, né? Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado, né? Então, é ter um comportamento né, de um suposto saber aí, de uma superioridade, de se sentir acima do outro, mas que por dentro, né, por dentro tem uma pessoa ali muito insegura, né? Uhum. Dentro da psicologia, eu tenho uma formação em terapia de esquemas, né? E trabalhamos muito isso, né? No esquema de arrobo e grandiosidade, que é onde entra nesse contexto, onde são pessoas, né?
com traços de narcisismo, essa arrogância. E, na verdade, é uma pessoa ali, é uma criança frágil, uma criança insegura, uma criança vulnerável, só que ela hipercompensa, e ele fala, né, sobre isso, ela vai hipercompensar como? Humilhando as pessoas, mostrando que eu sei mais do que o outro, né? O comportamento mesmo, né? Ali, a linguagem não verbal é de arrogância, né? Aquele olhar de superioridade que é forjado, que é uma máscara, podemos dizer, né? Sim. Aqui na página 77, é bem no início aqui, ele fala da parte que falta, né? Sim. E aí eu já até tenho um vídeo da Jojo, né, da parte que falta, eu acho aquilo lá muito interessante. E aí ele fala como compensar. É pelo esforço e pelo crescimento. Aí eu fiquei mais ou menos como a Andrea. Eu tenho 71 anos e eu fiquei pensando assim, quais as partes da minha vida que eu fui inferior, quais as partes que eu fui tentando ter esse complexo de superioridade, né? Que é uma questão que a gente passa por isso, né? Aí quando ele fala esforço e crescimento, é exatamente o que nos leva, por exemplo, hoje, na minha idade, essa busca por autoconhecimento exige muito esforço, existe essa questão de autoconhecimento, né? Para a gente, tipo, já foi tudo isso na minha vida, né? Mas o que que acrescentou, né? O que que eu ganhei com essas partes, né? Eu achei muito interessante. Então, era como se estivesse passando um filme da minha vida, né? E, tipo assim, não tô fora, não. Mas que Faz bom que parte hoje do jogo, né? que bom que hoje eu tô conseguindo enxergar, analisar, né? E é interessante, Célia, quando você fala da parte que falta, né? É, que eu acho que tem aí uma. Eu vejo assim pelas pessoas, a gente está sempre buscando aquilo que falta, né? E sempre vai faltar. Eu acho que nós somos, né, seres aí desejantes, e eu acho que enquanto houver desejo, aonde. Acho que é essa falta que nos move, né? Essa falta aí genuína de, nossa, eu quero me conhecer mais, eu olho para o passado e o quanto hoje talvez eu faria diferente, mas eu não fiz porque era o que eu podia ter feito. Mas é essa falta também, até pegando a fala, né, que você comentou da Jojo, tem até um livro infantil, né? Não sei se vocês já viram, né? Acho que Uhum. é esse o nome, né? A falta É, que a falta faz. é, Eu acho que é esse. E eu acho que é esse raciocínio mesmo, né? É é. perceber as nossas faltas e falhas e trabalhar em cima disso. E isso até me fez lembrar a parte do livro que o jovem fala da infância dele, né? Da competição com o irmão. E Isso. aí, aonde ele não era, além de ter a competição com o irmão, os pais reforçavam, né? Foi. Que ele era inferior, né? Que o irmão era, né, mais, não me lembro a palavra que usou, mas como se o irmão fosse melhor. E aí ele tem, aí que faz sentido a história dele. Apesar que o filósofo diz, né, que não é o passado, não é a história que vai te definir no dia de hoje, né? Mas traz o entendimento, né? Traz entendimento, exatamente, porque ele tem, né? Esse jovem, ele tem esse complexo aí de inferioridade, tanto que lá nos outros capítulos ele fala que ele gostaria de ser igual a um amigo, né? Que ele tem, que é mais Isso. extrovertido. Eu achei que isso deu uma fechada até para entender esse jovem tão, né,
tão jovem e ao mesmo tempo com um olhar tão negativo para a vida, né? E aí a gente Uhum. começa a entender aí o porquê desse funcionamento. Achei interessante. É. Um minutinho que eu vou lá ver minha netinha que acordou, peraí. Ah, tá. Vocês falando, né, da questão da interação dele contando a história com a família, com o irmão. Então, acho que muitas vezes a gente assume também uma postura por conta do que a gente recebe do outro também, né? E você acaba reagindo e sem pensar. Eu posso falar por livre causa, sempre fui muito impulsiva, sou sanguínea. Então, quando você vê, você já está agindo, reagindo, sem pensar e já entrou num piloto automático e não, É, né, não tá nem avaliando melhor tudo aquilo, né? Eu penso que, infelizmente, você como psicóloga pode falar ainda mais, a sociedade hoje está nessa de piloto automático para tudo, né? estamos, né? Estamos. E tem sido complexo, né? Os relacionamentos, ai, que fofinha. Que bonitinha. Ai, ai, ai. É, Conheço vocês. é, e o que você está mencionando faz total sentido, né, André, desse piloto automático. Hoje é, é tanta cobrança, né, por produção, é tanta cobrança, né, do fazer, de produzir, que você tem que ser melhor, que você tem que ser. Você acaba entrando nessa espiral aí, é, de eficácia o tempo inteiro. Sim, E aí entra, né, aí a gente entra nesse capítulo que ele fala, né, que a vida não é uma competição, porque senão a gente entra nesse jogo aí sim, de quando alguém fala, eu vejo muito isso em dia a dia, às vezes, né, com amigos, às vezes também eu me pego fazendo isso, de opiniões, né, às vezes estamos conversando e sempre tem um que quer defender mais a sua opinião. Ah, porque ele fez melhor, eu não fiz. Ah, ou então, nossa, eu fiz. Não, porque é esquerda, não, porque é direita, não. Né? A gente vê isso muito na política. É uma sim. competição que acaba virando. Quantas pessoas, né? Quantas famílias hoje Foram, se vêem afetadas por política? Sim. Quantos aqui, familiares hoje não se falam? Porque é, aí entra nesse mérito aí de eu quero competir, né? Eu quero é. saber mais do que você, eu quero ter mais razão do que você. Na Sim. página 86, ele pôs assim, né? Retirar de lugares preocupados com vitórias e derrota. Eu acho que esse é o crescimento, essa é a busca, onde a Sim, gente percebe isso, conseguir se retirar, né? Daquele local, né? é isso. Eu sublinhei também essa frase. É, E é isso, quando você percebe que aquele ambiente, né, não é um ambiente saudável, é, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso, um ambiente saudável, é hora de você sair dali, você não faz mais parte. é. Sim. Porque onde tem competição, tem um inimigo, não tem? É, Sim. porque a competição, ela tem aí, né, tem muitas faces, né? Tem, tem. Imagina você ter uma amiga ou um colega de trabalho onde quer competir com você com tudo, Uhum. né? Não sei, mas assim, quando me vem a palavra competição, é o outro tentando ser igual a você, né? Não sei, mas como se fosse inveja, né? Tem vários sentimentos aí relacionados, né? Quando a gente fala em essa falsa sensação de superioridade, né? Alguém que quer competir com você,
é como se a pessoa se sentisse superior a você, né? Não sei Exatamente. se vocês concordam com isso. Eu concordo. Quando falo em competição, eu literalmente lembro de esporte. Então, quando Sim, você vê ali uma competição, seja o esporte que for, é um tentando provar que é melhor que o outro, né? sim, Então, e a gente tem que tomar muito cuidado para não viver isso na vida da gente, no dia a dia, nos relacionamentos que a gente, né? E uma coisa que ele também achei interessante, ele falando da discussão. Às vezes, alguém fala com você, discute ou te ofende, e é uma discussão porque ele quer provar que é melhor que você. Ele escreveu um termo lá, alguma coisa de poder, não sei se sim, você se recorda. Eu nunca sim, tinha sim. pensado sobre essa perspectiva. Muito interessante mesmo. Ontem, inclusive, eu vivi uma situação bem comum em família. Alguém falou alguma coisa para mim e eu estou bem irritada. Mas eu fiquei muito irritada, assim, no meu pior nível. Só que eu não respondi. Eu não respondi, eu não falei nada até agora. Eu vou falar uma hora, mas eu não respondi. Eu falei, gente, eu estou muito evoluída. É, mas é interessante. E ele fala sobre isso, né? Mas a partir do momento que você se irrita, né? Você se afetou, A Sim, raiva, né? né? E sim, aí você não verbalizou, mas a é, raiva tá aí. E claro. aí é interessante olhar, né? Até tem até um vídeo, acho que até eu publiquei uma vez no Instagram da Jojo falando, né? Se bateu e doeu, toma que é teu. É, E é sim, isso, né? é, E é interessante olhar para isso. Por que que bateu, né, Andréia? Porque ele fala, esse filósofo fala dessa coisa de não se sim, importar, né? De que se tanto que tem o jovem pergunta, se alguém fala que você é isso, você deve ficar com raiva. Ele, não, eu não me importo com a sim, opinião do outro, né? é, Gente, é realmente chegar num nível, né, de sabedoria muito grande. muito grande, porque nós, claro que nós temos reações, né? Umas Sim, mais, outras menos, e para a gente, outras são é, insignificantes. é. Ele inclusive cita a questão da altura, né? O filósofo falando que ele tem uma estatura um pouco mais baixa, e Sim, aquilo para ele está tão bem resolvido que não importa o que falem. E eu sei que com algumas coisas da nossa vida é assim. As pessoas podem falar o que quiserem, a gente não se afeta, mas nem tudo a gente não se é, afeta, né? Então, até porque, eu falo, a gente é humano. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro, forte sim, o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, né? Então, mas ter esse equilíbrio é a coisa mais difícil do mundo. é. Não, e isso me faz, né, pensar que nunca é sobre o outro, né? É sobre a gente mesmo, né? É sobre a Tem gente. até, tem até uma parte, eu acho que eu sublinhei é, que fala, né, que em relação, por que que você se preocupa tanto com a aparência? Eu acho que alguma coisa é sobre isso. Que Eu aí acho ele que ele, fala, ele, ele dá um exemplo de um rapaz que ficava o tempo inteiro se arrumando na frente do espelho, não foi? isso, isso, E a mãe vira para o rapaz e fala assim: só você se preocupa com a sua aparência. isso, exatamente. É só você que se preocupa. Porque, na verdade, né, o mundo não está nem aí, né, pra gente. E tem uma outra coisa que eu achei interessante também, é que quando tem alguma coisa que faz aquela pessoa se sentir inferior e as pessoas tentam confortá-la, tal, e ela vem com a frase: "Você não entende como eu me sinto", quer dizer, você pode tentar de todas as formas, né? Existe um sentimento ali que, tipo assim, você nunca vai me confortar, né? Porque Sim, sim. eu vivo nesse jargão, né? Que é um lugar, né, que tem uma função, né? As pessoas que usam, né, por mais que você tente, né? Não, mas só eu sei.
né, da minha dor. Não, só eu sei o quanto eu sofri. Claro, a gente não tem como sentir o que o outro sente. Ao mesmo tempo, tem uma fala aí um pouco para mim, né? Eu vejo uma fala de passividade, né? Que você tenta entrar, tenta. Não, 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 né? Nasci assim, morri assim, a minha história é essa. Sim. É interessante esses Muito, olhares, né? muito interessante. E aí, aí a gente até nesse capítulo, né, sobre a aparência, né, que você só se preocupa com essa aparência, e aí de novo, né, aí tem, eu até sublinhei a fala do jovem, né, desde pequeno eu sempre fui comparado a ele, né, acontece que meu irmão é mais velho e sempre teve mais conhecimentos que eu. Por isso, claro que eu nunca consegui superá-lo em nada. Olha a competição aí, né? Sim, Só que nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento. Não importava o que eu fizesse, eles me tratavam como criança, me repreendiam sempre que podiam e me viviam me mandando calar a boca. Aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo. Passei a vida totalmente mergulhada em sentimentos de inferioridade. Por isso foi mais do que natural achar que eu estava competindo com meu irmão. é, A história diz muito, né, de cada sim, indivíduo. exatamente. Mas aí vem o filósofo e ele, em contrapartida, ele fala que o ambiente não é um fator, né, de decisão, que não vai te limitar. É, Não é porque você, né, teve famílias invalidantes, de você se sentir inferior que você é inferior. Isso é bem bacana. Ô, sim, Vivi, aí entra essa questão do entendimento, tipo assim, tudo bem. Se eu ficar me vitimizando, eu vou ser o resto da vida dessa forma, né? E se eu procurar entender esse processo e sair disso, eu posso mudar a minha história e até ser, como diz, ter um conteúdo, assim, nem sei a palavra, mas ter um conteúdo de base boa, porque eu saí de um lugar, eu fui machucado, mas eu me tornei isso, e Isso, reverenciar isso também, né? Tipo assim, exato. a dor me fez crescer, né? Porque na verdade não tem como mudar, né, A dor, a história, né? Mudar esses pais que na verdade foram invalidantes. Os pais fazem sempre o que o podem, o melhor que melhor que podem, pode. mesmo no meio de um caos. É, É, quando, né, aí ele fala dessa comparação, né? Ele sendo o irmão mais novo, ele tendo o irmão mais velho. Será que não tem distorções aí também? Mas não importa, é o que ele sente, né? Ele se sente inferior e aí ele leva isso para a vida. E aí entra o processo de autoconhecimento, como que ele pode olhar para esse cenário diferente, né? É mudar o entendimento. Ele se sente inferior a quê, né? Aí pode ser em conhecimentos, então por que não melhorar os conhecimentos? No lugar de, eu não sou, né? Esse discurso, nossa, meu irmão é mais inteligente que eu. Tá, mas em que quesito, né, você está se referindo? Quem sabe então estudar mais? Porque senão fica nesse discurso, que aí tem um ciclo, né? é o Tem um, discurso da vítima, né? tem um ciclo de repetição aí, né? Eu não consigo, eu sou, né? Eu não posso. Diferentemente de você se questionar, né? Eu não consigo o quê? O que que eu não estou conseguindo? O que que está me impedindo? E o que que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que é nesse sentido, né, que o filósofo coloca. Ok, você teve uma infância, né, não muito, né, da forma que ele gostaria, feliz, enfim. Mas e aí, o que que você vai fazer com tudo isso que te fizeram, né?
Isso. Tem uma frase, eu acho que é de Sartre, que ele fala, né? Não importam o que fizeram com você, Com você. o que vai importar é o que você faz com o que fizeram com você. Acho que é isso, É isso mesmo. né? E eu acho que segue essa lógica, porque a gente percebe que esse jovem ele fica, né, nesse discurso, né, da inferioridade, de se Sim, comparar, da sim. competição. Na página noventa E e seis fala também, né, Vivi, da criança oprimida. Ela procura vingar dos pais, né? A vingança é a ferramenta que tem, ela usa para o poder, né? Então, tá sempre nessa briga contínua, né? fala da raiva, né, de crianças, jovens, né, que se mutilam, Isso, que brigam, que na verdade é a raiva ali transformada a função dessa raiva seria para se vingar desses pais, né? isso. E a tristeza, né? Raiva e tristeza andam aí de mãos dadas, né? E é isso, o quanto, né, um comportamento ele diz muito. E a raiva, ela é isso, né, Andréia? Quando a raiva bate, né? Ah, quando a raiva bate, cada um. Nossa, acho que daria um livro para falar de raiva, né? Mas olha que interessante, né? E isso é uma coisa que também eu observo muito. E os livros, principalmente de psicologia, falam, né? É como se a gente não pudesse sentir raiva. Pelo contrário, a gente Sim, pode, né? A raiva faz parte aí das mas emoções. E com a certeza. raiva, ela tem uma função importantíssima. A raiva, ela move, É, né? Às é, vezes, né, até em consultório, às vezes eu vejo assim, né, pacientes, não, tudo bem, eu fico ali torcendo, gente, qual vai ser o momento que essa pessoa vai ter uma raiva, porque vai a raiva é reagir. isso, né? É Porque verdade. a raiva, né, pessoas com comportamentos muito, né, ali, como é que a gente fala, gente, né, a pessoa que aceita tudo, né, que não vai para o embate, eu fico, ai, Passiva. quando? Né? Isso, uma pessoa muito passiva. Às vezes com jovens, né, indo até um pouco o oposto do que ele fala, alguns adolescentes, jovens muito passivos, aceitam tudo de mães, né, controladoras, mães narcisistas, e eu fico, meu Deus, porque é saudável, o jovem precisa também se descolar dessas relações, né, de Sim, muito controle, de pais muito ali narcisistas, obsessivos, porque o filho tem que fazer isso, tem que comer e tem que vestir isso, é doentio. E aí, nossa, a gente fica na torcida, porque a raiva ela tem uma função importante de sim, proteção, né? De dizer que caramba, aquilo não foi legal, não gostei. E aí vem sim, os conhecimentos. sim. Não é o que a pessoa falou, mas é porque que você aí, nossa, por que que mexeu tanto? É. Então, sentir raiva é algo saudável Não, com certeza. também. É aquilo que você falou, né, da frase de Sartre. O que você faz com a raiva, né? Então, assim, É, você e aí precisa sim, avaliar nessa raiva aqui, nesse momento, eu preciso agir ou eu posso esperar? É certo o que eu vou fazer com essa raiva? é isso. E com O os que outros fazer com a sentimentos raiva? também, né? Igual as pessoas falam da questão da ansiedade. Ah, não quero mais sentir ansiedade. Mas ansiedade, de certa forma, em alguns momentos, Faz parte da vida. ela é necessária, né? Então, a gente não pode se livrar de tudo, né? É, Também não pode sentir tudo ao extremo. O problema são os extremos, né? é. Que aí sim, aí tem um sinal de alarme, né? É, Ok, sentir raiva, mas se sim, você desregula de tal forma que você se machuca, né?
que ou você machuca os outros, que você corre risco, aonde deixa de ter ali, aonde tem prejuízo, acho que a gente até pode pensar em prejuízo, né? Sim, Aí realmente tem alguma coisa errada. Mas é. que também é um sinalizador. Caramba, o que está acontecendo aí, né? Com certeza. Por exemplo, eu sentia muita raiva no trânsito. Hoje, como eu estou mais calma, eu estou mais tolerante. Dirigir em São Paulo não é fácil. É, E não, não assim, é. ninguém dá seta, as pessoas correm, não dá acesso a pedestre até quando é a hora do pedestre, umas coisas assim, sabe? Falo, gente, parece que está todo mundo ficando louco. E não é só no trânsito, porque no trânsito a gente vê muito reflexo de impulsividade. Sim, sim. Tá difícil, viu? Tá difícil. As pessoas estão. Não sei se é só a minha percepção, mas eu sinto que cada vez está mais difícil lidar com as pessoas. É, nós também estamos mais difíceis, né? Pode ser. Não, acho que nós não, porque a gente está fazendo essas análises, né? É, mas por fazer análise, nós também ficamos mais exigentes, mais É, autocríticos, né? uhum, Porque tem coisas que a gente vê que o outro acaba não vendo. Tem todo esse contexto, né? sim, E aí entra a aceitação, né? Trânsito, então, assim, é trabalhar muito a aceitação. Tem coisas que a gente não tem o que fazer, né? Tá engarrafado? Tá engarrafado. Não tem. É usar a analogia até da chuva, né? Tá chovendo. Nossa, que horror, tá chovendo, não vou poder sair. Ou então, nossa, que bom que tá chovendo, né? É a natureza, a chuva tá molhando as plantas, vai refrescar. É trabalhar a aceitação o tempo inteiro. E sim. trânsito, haja aceitação. É, é verdade. Muita aceitação. Deixa Andréia, eu ver. eu tô rindo aqui porque eu encontrei uma pessoa de São Paulo, ela É, veio trabalhar aqui em Franca, no aham. SESC, né? Aí a gente estava numa pracinha e tal, ela falou assim: a única coisa que eu tô desesperada é o trânsito de Franca. Porque lá em São Paulo, a gente dá seta, eles obedecem, a gente faz isso, tudo isso. Aqui é um horror. Então, Quem Andréia, obedece? venha dirigir em Franca para você. Cada um tem um olhar, né? Um olhar Ah, para isso, né? ai, ai, ai. É, Concordo. a mesma situação tem olhares diferentes, né? E isso é legal. É, É o tal do copo, né? Meio cheio, meio vazio. verdade. É isso Eu, mesmo. eu já eu adquiri eu tenho uma técnica agora. Assim, eu sempre fui muito pontual nos meus compromissos, mas agora eu ainda saio bem mais cedo. Então eu vou bem tranquila, eu não preciso correr, não preciso fazer nada. Tanto que, independente de para onde eu vá, nossa, quer passar, passa, quer entrar na minha frente, entra, eu paro, sabe? Eu tô assim, tem me feito bem. É, porque, né, Andréia, o que vai adiantar se você aumentar teu cortisol, teu estresse? Vai mudar alguma coisa? O trânsito vai diminuir? As pessoas serão Não, mais educadas? não, Não. A não, vida, ela vai seguir. exatamente. É aquilo que a gente falou. Os outros não estão nem aí. Se eu sou melhor, se eu sou pior, se eu estou bem, se eu estou mal. Ninguém está ligando para ninguém. No fundo, o negócio é esse: ninguém liga para ninguém. Você que tem que cuidar de você, que tem que procurar ficar bem, porque o mundo acontece, as coisas estão, né? A vida passando, e é isso. E é nesse capítulo aqui, na página 97, que aí ele vem falando, né, de admitir o erro não é derrota, que vai também, né, no que a gente vem falando. Não é admitir as coisas, né? Ai, que errou. Não, eu acho que entra bem, muito aceitação.
aceitar as coisas do jeito que elas são, inclusive as nossas falhas, Uhum. né? Aceitar que sente raiva, aceitar que está triste, aceitar que talvez fez algum comentário inconveniente. E isso não é um erro, uma Sim, falha, né? Porque aí isso me faz lembrar muito, né, até desse jovem, né? Ele é muito vigilante, né? Hipervigilante no que as pessoas vão pensar, no que ele vai, né, mostrar, como que ele é visto, né, pelo outro. Ele tem essa preocupação dessa autoimagem, de não mostrar vulnerabilidade, né? Então, tem essa questão de quero ser perfeito, né? Para eu uhum. ser aceito, eu preciso ser perfeito para que as pessoas me amem, me desejem. E aí ele deixa de ser autêntico, né? Deixa de ser É, ele e foge, ele acaba cada vez mais, que aí entra aí uma dialética, né? Quanto mais você tenta se aproximar do que o outro espera, você se afasta de si mesmo. exatamente. Essa busca, né? A gente vê isso muito nas redes, né? Essa busca por aceitação, Verdade. né? As pessoas, a internet, até, não sei se vocês conhecem, ouviram, foi semana passada, acho que faz 15 dias, tem um psicólogo que se suicidou, o Bruno Soalheiro. Não. Ele era uma referência, né, dentro da psicologia, que ele dava muita voz aos psicólogos. E um Uhum. cara, assim, sensacional. O cara, assim, ele estava até se candidatando para fazer parte do conselho, né, de psicologia. Cara, assim, fora da curva. Ele fazia muitas provocações, muito ético. E o cara se suicidou. Nossa. Então, foi, assim, um choque. Eu fiquei arrasada, porque eu tenho livros dele, eu já tinha feito cursos com ele, já tinha conversado com ele. Eu fiquei, assim, muito impactada. E é isso, né? Impactada porque as redes, né? A É, internet mostra mostrou tudo que a uma coisa gente que quer não ver, era a verdade, né? né? Claro que ele, às vezes, em alguns momentos, ele falava da vida pessoal dele, ele tem um caso de uma história aí, a mãe dele se suicidou quando ele era criança, então ele tem um Uhum. histórico difícil, né, um histórico de depressão, ele não escondia isso. Mas, assim, ele estava num lançamento de um curso, ele estava no auge da carreira, né? As pessoas até falando, nossa, ontem ele estava ótimo na live, ele fez uma live maravilhosa, e no dia seguinte ele resolve partir, né? Ele decide, né, fazer essa passagem. E isso vai, né, de tudo isso que a gente vem falando, de não aceitar, né, essa vulnerabilidade, de claro, não é fácil, a gente sabe que principalmente em casos de depressão, é um olhar muito, muito embaçado, né, que o depressivo tem, mas nos leva para isso, né, o quanto o social, o quanto o contexto familiar, a história faz esse desenho, né, das emoções e dos comportamentos. E aí me faz lembrar, né, muito desse jovem, o quanto ele é pessimista, o quanto ele não acredita nas pessoas, que leva, né, até a gente pode pensar até em traços aí depressivos, esse olhar aí tão negativo para a vida. Ô, Vivi, aqui na página 76, ele fala que no finalzinho, ele disse assim: Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos esses sentimentos, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre. Então Sim, é verdade. eu fico pensando, tá, o complexo de inferioridade. Aí a pessoa tem isso e passa a mostrar para o mundo uma outra coisa. Hum, igual você falou, de sabedoria, de conhecimento, tudo, mas essa ferida tá lá, né? A ferida está lá. É.
Na verdade, né, cada um de nós, né, nós buscamos estratégias, habilidades para compensar nossas, nossos traumas, nossas falhas, nossas dores, né? Algumas pessoas usam o álcool, outras deprimem, outras, né, compram compulsivamente, que é um modo de sobrevivência, cada um de nós. E essa superioridade que ele fala, nesse complexo aí de superioridade, também é um enfrentamento da inferioridade. Porque nem todo, né, se nós pegarmos, né, uma amostra aí de pessoas que têm complexo de inferioridade, cada um vai lidar de forma diferente. Alguns podem deprimir, outros podem hipercompensar com, né, eu sou tal, ou então fazer diferente. Caramba, se eu me sinto tão inferior assim, o que que eu posso fazer? Poxa, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou. Ah, nossa, eu almejo ser um presidente de uma multinacional. Nossa, eu vou trabalhar para isso. Mas ele vai fazer por ele, não para agradar o outro, né? Porque quando a gente pensa em superioridade, né, esse complexo de superioridade, eu acho que é para mostrar para o outro, né, que eu sou bom. Né? Nossa, eu quero mostrar que eu sei debater sobre política, que o fulano é melhor que o outro. Eu quero mostrar conhecimento, mas é para o outro. Porque se formos pensar, né, em grandes aí, eu acho que nomes, né, da cultura, da filosofia, o cara nem abre a boca para mostrar quem ele é, né? Ele fica na dele. Há muito tempo eu vi um vídeo no Instagram, era numa palestra. Eu sei que estava rolando uma palestra, aí o cara vai, faz uma pergunta, e ele fala, se dirigindo a ele como um aluno na palestra, né? E o cara era um bambambam aí da USP, médico, neurologista, mas ele não quis falar que ele era médico, era da USP, era muito ele ali estava como iguais aos outros assistindo. E é isso, não precisa mostrar, né? Acho que a sabedoria é essa. Interessante isso, né? Porque a gente sempre quer colocar os títulos na frente, né? É. E isso diz muito, né? Ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Nossa, ou então, né, pessoas que muito viajadas, né? Nossa, eu já viajei para tal lugar, tal isso, já fiz isso, já fiz aquilo. Qual é a necessidade, né, de falar isso que talvez para uma pessoa que nunca tenha saído do seu próprio estado? Que, né, na minha leitura, aí entra assim, uma competição, uma arrogância, e dependendo até para diminuir o outro, né? Claro que depende do contexto, depende do diálogo em si, mas eu acho que vai muito no que o livro prega, né? Essa competição, essa arrogância. Acho que vem um questionamento do para que tudo isso? Né? Para que, né, eu falar aqui que, nossa, eu já li não sei quantos livros esse ano para alguém que não consegue ler uma página por dia? Para que eu vou fazer isso? Tem uma função. A Andréia tá muda, Andréia. Ai, pronto. Desculpa, sem querer mutei aqui. Nossa, é tudo muito interessante, né? Essas Não reflexões é? que a gente tem feito. Ah, eu olhei aqui rapidinho, ó, aquela frase que eu falei está na página 79. Ah, tá. Depois que a pessoa se liberta do esquema da competição, a necessidade de triunfar desaparece.
Eu tenho a sensação, Vivi, que não sei se a Célia e as outras meninas que estão aqui lendo também. A gente está meio que fazendo terapia lendo esse livro. Mas não é terapia, mas é terapêutico, Terapêutico. não é? A leitura, ela abre, né, portas, assim, imagináveis. É que tem leituras muito mais profundas, né? Essa, pelo menos, eu tenho achado de uma das mais ricas, assim, que eu tenho lido nos últimos tempos mesmo. E o título do livro, eu acho assim, eu encaminho muito esses livros para pacientes. Nossa, é um dos livros assim que eu mais mando PDF. Leia esse livro, porque, né, ele vai falar a coragem de não agradar, mas ele vai muito além, né? É, Ele vai muito além. ele Até tem esse muitos tópico de pontos. hoje, né? Esse É, tópico de hoje eu acho interessantíssimo. Essa, a tal da superioridade, né? A tal da arrogância. sim. E aí entra, né, André, que estávamos falando. Quanto maior o conhecimento, né, nós também ficamos mais observadoras, né? A gente observa mais. Claro que você já olha com um olhar aí diferente, uma pessoa que, sei lá, vamos supor, você entra numa loja, a pessoa que te trata com arrogância. Eu Você já tem vou um olhar olhar, diferente, você já tem um olhar diferente, né? com Que está certeza. por trás aí dessa arrogância? O que está Sim, por trás dessa grosseria, sim, né? Então, o conhecimento, ele nos liberta também de não ir verdade. para o embate. Para quê? É. Brigar com uma pessoa, né? Uhum. Que isso é dela, né? Não é É, nosso, é né? verdade. A arrogância do outro, toma que é teu. É. É mais sobre o outro, né, nesse caso, como você citou, que sobre mim, né? Sim, sim. Né? Só, Então, mas aí só começa a fazer parte se você né, se afetar com aquilo. estou afetada com aquilo, sim. Exatamente. É, É muito interessante isso. Então, e aí ele fala sobre aceitação, na verdade, aceitar do jeito que você é. Eu, eu Ô, marquei, Vivi, isso aí que você falou é muito, eu acho que é muito rico. É esse entendimento. Isso é do outro. Isso é do outro. É como se você tivesse uma DR com você mesmo, tipo assim, peraí. Não, isso não. Você vai pegar e você fala, mas peraí, isso aí é dele. Por que que eu vou sim, pegar? Né? sim. Principalmente nós mulheres, nós temos uma tendência a querer resolver tudo, a salvar o mundo. E aí esse questionamento ele é muito importante, né? De calma aí, eu não tenho como resolver isso, isso não é meu. E até o contrário, às vezes quando a gente pega tudo também para a gente resolver, a gente não dá a chance para o outro sim, crescer, porque o exatamente. outro precisa passar pelo processo que é dele. O processo de terapia é isso, né? O psicólogo ele não vai dar, nossa, Andréia, né? Ah, eu acho melhor você realmente, né, mudar de emprego. O psicólogo não vai falar isso. Não, não vai. Você O falando psicólogo dessa vai questão, jogar, né? Ele até pode fazer questionamentos. Qual é a vantagem de permanecer? Qual é a desvantagem? O que, né? Quais são os seus objetivos? Mas dizer, direcionar. E por que que nós deveríamos fazer isso, né? Então, é do outro, sim, né? é Não verdade. importa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, né? É usar muitos os questionamentos, né? Às vezes as pessoas nos procuram, né? Ah, mas e aí devolver, mas o que que você pensa em fazer? A gente não precisa ter resposta para tudo. É, não Isso, precisa isso eu mesmo. acho que é uma tendência, que eu acho que aí entra um pouquinho de arrogância, talvez, que a gente tenha que ter solução para tudo, resposta para tudo. Não, Sim. às vezes a gente tem que dizer, caramba, eu também não sei.
Realmente, não, eu também não sei o que fazer. É, o meu núcleo, as pessoas da família que são a gente mais próxima, às vezes me acham um pouco arrogante, porque eu não sou muito tolerante à fofoca, sabe? Ficar sabendo da vida dos outros. E é uma tendência aqui na minha família, saber da vida e querer se meter. Não sei na família de vocês, mas a minha tem esse vício. E aí eu falo, eu não quero saber da vida de ninguém. E o que que eu vou poder fazer com o problema do fulano, do ciclano, do Sim. beltrano? Eu estou aqui cuidando dos meus, vivendo a minha vida, e o que o outro está vivendo não me impacta. Eu falo, olha, quando a pessoa estiver mal, doente, precisando de ajuda, aí vocês me contam. Se não for assim, eu não quero nem saber. E aí eu acabo passando por arrogante, porque eu coloco esse limite. O E as pessoas, limite, né? eu acho que tem que ter um limite. Mas é isso, quando colocamos limites, aí sim, nós não conseguimos agradar, né, a todos. Não. Eu falo muito isso, às vezes, né? As pessoas que entram em terapia ou conhecidos, comecei só se prepare para começar a ter inimizades, porque você vai começar a colocar, marido vai reclamar, amigo vai reclamar, porque você começa a romper padrões. Você começa, epa, calma aí. E aí o que que acontece? As pessoas estranham. É normal, né? Sim. É muito bom, gente. É muito interessante. Aí eu até grifei aqui, eu acho que faz sentido o que, que a gente está falando. É na, é na 7:9 que vai falar de novo, né? Aí é o filósofo falando que quem tem confiança não sente necessidade de se vangloriar. Por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade. Teme que sem isso ninguém a aceitará do jeito que é. É aquela pessoa que Então, precisa de aceitação, né? Ela faz e aí tudo para ser aceita. caímos no que estávamos falando, realmente. É uma busca, eu quero ser aceito, eu quero ser amado, né? Não que isso seja errado, claro, né? Todos nós buscamos, né, aceitação, buscamos, né, ser amados, mas claro que dentro de comportamentos saudáveis, sem que você se desconecte de si, né? Porque senão aí cria, assim, um personagem. Sabe que eu estava lembrando, assim, nos meus 20 e poucos anos, 30 anos, ele fala aqui, né? Roupas de marcas, ostentar riqueza Sim, material. Então você fica, não, tem. Aí comprava até na. Mãe, mas lá atrás, né, a Andrea, né? Tipo assim, não, mas nem se for fajuta, eu vou comprar uma marca. Não, mas que é falsificada, né? Comprar uma bolsa da marca X, Y, né? Para ostentar, né? Eu, sim. Não é o que eu na sou, né? década de É o que eu 70 tenho, tinha né? muito isso. Na década de 70 tinha muito isso. Mas isso continua forte, né? Acho que eu já tô. Eu já distanciei, né? Mas mesmo que você esteja desconfortável numa roupa, mas é da marca X. Exatamente. Mas é para quê, né? Para mostrar para o outro, né? Isso. A Andréia tá muda de novo. Foi. Foi. Eu tô com tosse, aí eu acabo mutando para tossir. Desculpa. Então, aí caímos de novo nessa armadilha para agradar os outros, né? Sim. Porque é, é a marca, né? Porque mesmo a gente vê hoje, por que que as réplicas, né, são vendidas de uma Isso. forma. Porque a pessoa quer aquela marca para mostrar qual a diferença. Sim, 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 Realmente é muito interessante, né? Fazer essas análises. sim. E sim. Você aí, gente, na página 98, já finalizando, eu até marquei aqui, né?
que o jovem faz a pergunta, né, para o filósofo. Então, quando você está obcecado por vencer, perde a capacidade de fazer as escolhas certas, né? Ele fala de obsessão, né? Obcecado por vencer. E aí ele diz que sim, né? Que isso vai reduzir a sua capacidade de julgamento e tudo que você consegue ver vitória tudo que você consegue ver é vitória ou derrota. Aí pega o caminho errado. Para começar a corrigir os erros e mudar de verdade, é preciso parar de pensar em que tudo é competição, que é uma questão de vencer ou perder. Porque é isso, né? Se você fica, eu tenho que vencer, eu tenho que ser melhor, né? Os tais deverias, né? Eu deveria ser bom, eu deveria ser melhor que o João, a Maria. Você acaba se perdendo, e é como ele diz, né? Você perde a capacidade de julgamento. Você para de ver aquilo que é importante para você, relacionado, acho que aos valores, né? Valores pessoais, porque aí você se perde. Tanto que aí ele fala, né? Você ficou obcecado, passa por cima de pessoas, ofende e por aí vai, né? É aquilo que você estava falando das redes sociais, que infelizmente é o que a gente vê hoje, principalmente os mais jovens, né? Querendo, todos fazendo a mesma coisa, todos querendo ser iguais, aí a gente vê um faz um procedimento, aí todo mundo quer fazer o mesmo procedimento. Sim. Falo que parece que as pessoas estão entrando em umas caixas, estão virando tudo boneco, ficando tudo igual. A mulherada, Exatamente. eu falo, gente, aquela boca gigante, eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Por quê? Né? Então é um se comparar ou um querer ser melhor, mas no fundo a gente sabe que a pessoa se sente menor. A sociedade está complexa, né? Então, perdendo valor. É. E aí entra até no que a Célia falou lá no início, né? Essa busca pela perfeição, que é buscar essa parte que falta, né? E aí começa a preencher os vazios, mas com a parte externa, Uhum. né? Com aparência, com carro, com roupa, com marca, né? E aí o caminho é o oposto, né? A descoberta é interna, né? Que falta é essa, né? Falta sempre vai ter. Isso aí, eu acho que aceitar que dói menos. Nós Sim, sempre, eu acho que teremos, né? Eu acho que é uma questão, a falta é uma questão existencial, né? Nós somos seres aí, né? Já acho que a gente já nasce na falta. Então, aí vem o autoconhecimento, não tem jeito, sim. não tem, Se não tem não, outra saída. se não é a terapia, a gente não sobrevive. Vocês conhecem esse livro aqui, ó? É um dos Levanta mais um pouquinho. é, vazio. Ah, Vazio. Eu não li, mas eu já vi. Eu acho que eu tenho ele até em PDF, mas eu nunca li. É sobre isso, de uma menina que descobre o vazio e tal, tenta tampar com comida, com todas as coisas, né? Aí no final ela fala, esse vazio vai estar sempre em nós, nunca vai ser É, um buraco a ser tampado, né? é. Uhum. A Nossa, falta, fotografa pra gente, Célia, bota lá no grupo. tá, tá. Eu vou Então, ver ó, se eu acho, o PDF. Se eu não me engano, eu tenho, eu já vi por aí. nossa, é um livro também assim, de criança, mas é Sim. riquíssimo, é riquíssimo. Para É, esse livro, né, A Falta que a Falta Faz, ele também é infantil. também é infantil, né? E é um Ou livro seja, a bom, nossa cura está lá na criança, né? não é? Então É. tá bem, gente. Eu acho que hoje, né, é isso. Vocês querem colocar algo mais? Como que foi para vocês? Nossa, só quero agradecer, foi maravilhoso. Eu estava ansiosa porque esses
estudos aqui dessa semana mexeram muito, né, nesses 15 dias. Falei, nossa, eu quero ouvir alguma coisa. E eu estou saindo preenchida, agradeço muito, muito, muito. Ai, que bom, Célia, que bom. E isso é muito bom, né? Essas trocas. Eu adoro, gente. Eu adoro, assim, grupo, eu adoro falar, ouvir. E a gente sai, né? Eu sempre falo, né? Nós não somos as mesmas, né? Quando É, começamos às 9 horas da manhã, já somos outras pessoas. graças Sim. a Deus. Tem sido maravilhoso. Esse livro é maravilhoso e essas trocas, mesmo confirmo o que a Célia falou, realmente tem sido muito engrandecedoras. Muito bom, né? Então tá bem, gente. Uma boa semana aí para vocês, Para um bom você final de também. semana. Divirtam-se. E aí Você a gente se vê também. daqui a 2 semanas. 2 semanas. Curta a cidade maravilhosa. Tchau. Beijo, gente. Bom sábado. Tchau, Para tchau. nós. Tchau.